Olá, pessoal! Hoje vamos apresentar para vocês as cumarinas. Cumarinas essas que têm seu nome devido à sua espécie de descoberta, que se deu pelo seu primeiro composto isolado, que estava presente em uma espécie vegetal chamada de Cumarona odorata, que inclusive tem imagens aí ao lado, certo? Essa árvore ela está presente no norte do país, como também no Cerrado, no Amazonas. Mas como aconteceu o isolamento do composto? Como aconteceu o isolamento da cumarina? Aconteceu, minha gente, que Auguste Vogel, pioneiro do uso da espectroscopia, isolou a cumarina pela primeira vez a partir da fava tonka e do trevo doce. Isso aconteceu em 1820. Ele confundiu a cumarina por um ácido benzoico. E aí, no mesmo ano, chega um farmacêutico chamado de Francis Nicolas, que descobre o erro de Auguste Vogel e nomeia o novo composto de cumarina, do termo francês para fava tonka cumarol. Em 1856, chega Frederic e determina a estrutura da cumarina. Em 1868, chega William Henry, que sintetiza pela primeira vez em laboratório a cumarina. 10 anos depois, ele inventa a produção industrial dessa substância. As cumarinas são de classe de metabólitos secundários. Elas podem ser encontradas em todas as partes de uma planta, frequentemente como misturas. Essas partes das plantas são galhos, casca do tronco, frutos, sementes, folhas, raízes, caule. São distribuídas em várias espécies, principalmente nas angiospermas. As famílias mais citadas na literatura são as descritas aí no slide, certo? Também tem distribuição nos fungos, vegetais e bactérias. São amplamente distribuídos nos vegetais como a castanha da Índia, angrião, cumaru, canela, morango, cereja de damasco. Também são cumarinas que são geralmente substância colorida. Por conta da sua fluorescência sobre a luz ultravioleta, elas vão absorver e florescer sobre a luz ultravioleta. As cumarinas também são classe de moléculas com estrutura denominada de lactonas, do ácido ortohidroxinâmico, que inclusive essa lactona é a estrutura fechada com a presença de oxigênio e carbonila. São substâncias também aromáticas com odor agradável das cumarinas, que inclusive são muito utilizadas na perfumaria, certo? A estrutura base das cumarinas é formada por um anel mesênico e uma outra estrutura formada por um éter e um éster ligado à estrutura fechada. Aqui são pequenos grupos de isômeros de cumarinas, como as cromonas, as xantonas, xantonas inclusive que é derivado do dibenzeno alfapirona. As atividades farmacológicas, bioquímicas e terapêuticas vão depender de seus padrões de substituições, que na figura 1 e na figura 2, a figura 1 mostra a estrutura básica da cumarina, na 2, as cromonas, que eu acabei de mostrar a vocês, na estrutura 3, as xantonas. Então, vou ressaltar mais uma vez a vocês, a estrutura base das cumarinas é a 1,2-benzopirona, essa estrutura aqui, certo? E a partir dela, vem os radicais de substituição, R1, R2 e R3. Quando no meu radical R1 e R3 eu estiver um hidrogênio e no meu R2 uma hidroxila, eu vou ter uma classe de cumarina chamada de umbeliferona. Se no meu radical R1 e R3 tiver um hidrogênio, no meu R2 um grupo éter, eu vou ter uma classe de cumarinas chamada de herniarina. Se no meu R1 e no meu R2 tiver uma hidroxila, no meu R3 um hidrogênio, vou
ter uma classe de cumarina chamada de esculetina. Se no meu R1 tiver um grupo éter, no meu R2 um hidroxila, no meu R3 o hidrogênio, vou ter uma classe de cumarina chamada de escopoletina. E se no meu R1 eu tiver um beta-D glucosídeo e no meu R2 uma hidroxila e no meu R3 o hidrogênio, eu vou ter um grupo chamado de esculina, ok? Melhor dizendo, uma classe de cumarina chamada de esculina. Aqui embaixo temos estruturas de exemplos de derivados de cumarina que fornecem uma particularidade comum a quase todas as moléculas de cumarina. Particularidade essa que as cumarinas possuem um átomo de oxigênio no carbono 7. Ó, esse exemplo aqui, essa estrutura no carbono 7, certo? Um grupo éter. E nessa outra estrutura temos outro exemplo, certo? As furanocumarinas, elas apresentam detalhe diferente das outras cumarinas moleculares, que é o terceiro anel. Isso mesmo. Ó, podem olhar que sempre vai ter mais um anel adicional, que no caso, esse nome furano significa o anel adicional, certo? Quando elas são preniladas em várias posições do esqueleto cumarínico, como no caso da prenilação em C6 e C8, originando a pirano ou a furanocumarina, que eu vou apresentar para vocês também as estruturas da piranocumarina, elas vão ser lineares ou angulares, certo? Já as piranocumarinas é o mesmo caso. Elas também vão apresentar o terceiro anel. E esse nome pirano significa terceiro anel adicional, certo? A cumarina dimérica, que no caso é o de cumarol, e as isocumarinas, que com relação à cumarina tem o átomo de oxigênio e carbono ligado ao oxigênio por dupla ligação, invertido aqui, olha, a posição. Vocês estão vendo? A biogênese é rotas biosintéticas de formação da estrutura base das cumarinas. Mas como é que as plantas produzem essas cumarinas? Elas produzem através de sua biogênese, que é capaz de formar a estrutura base das cumarinas. E a biogênese, como é que essa biogênese acontece? A biogênese das cumarinas ela só vai acontecer quando a planta ela é induzida em resposta a um estresse biótico ou abiótico. Exemplo do estresse biótico. Se a planta sofre uma agressão por um inseto, a planta cria uma resposta para que esse inseto não consiga comer a planta toda. Já o estresse abiótico é a ausência de água. Um exemplo, a ausência de água na planta, ou seja, o déficit hídrico, que vai fazer com que ative a biogênese e os metabólitos secundários começam a ser produzidos. Também tem o déficit nutricional, que é induzido pela deficiência nutricional, seja no macro ou micronutriente. Ela começa a ativar a rota biosintética para produzir moléculas de cumarina para tentar sanar esse déficit nutricional. Então, como é que a biogênese acontece nas cumarinas? Através das respostas de estresse biótico e abiótico e o déficit nutricional. São esses três que faz com que a biogênese das cumarinas aconteça. Mas essas rotas biosintéticas, elas só vão ser ativadas pelos mensageiros químicos. E quais são esses mensageiros químicos? Hormônios vegetais,
que eu tenho o exemplo da giberalina, que a giberalina ela regula vários processos de desenvolvimento da planta, moléculas químicas, metabólitos externos, que são as bactérias do solo, que permitem ou sinalizam para que a rota biossintética comece a produzir as cumarinas, certo? Então, hormônios vegetais, moléculas químicas e metabólitos externos, certo? A principal via para a produção das diferentes moléculas presentes na classe ascomarinas é a via do ácido chiquímico, que é adicionado a um grupo fosfato, formando o chiquimato 3-fosfato. Após isso, a adição de uma molécula chamada de fosfoenopiruvato ao chiquimato 3-fosfato, que é essa aqui, que dá continuidade à via para formar o ácido corísmico, certo? Que passa por diferentes alterações, que acontece pela presença de várias enzimas reguladoras da rota, até formar aminoácidos. E aí, o mais importante aminoácido é a fenilalanina. Ele é o principal aminoácido e dá origem ao principal composto da rota, que é o ácido cinâmico. Mas por que o ácido cinâmico é o mais importante? Porque a partir dele tem várias diferenciações com a adição do grupo glicosídeo, ó, para formar a estrutura base, que é a ascomarina, que é a estrutura base da cumarina. Resumindo, a biogênese é derivada da via do ácido chiquímico. Em uma das etapas, o ácido chiquímico junta-se a moléculas de fosfoenopiruvato, certo? Aqui, ó. Formando o ácido corísmico, depois aminoácidos aromáticos, incluindo a fenilalanina, sofre modificações, dando origem aos ácidos cinâmicos. O ácido cinâmico sofre algumas modificações até dar origem ao ácido cumarínico. Vou mostrar para vocês essa modificação que acontece na fenilalanina. A fenilalanina tem a presença do grupo amônia. Esse grupo é retirado. Então, a partir do momento que eu tenho um aminoácido e eu retiro o meu grupo amino, eu formo ácido cinâmico, que sofre transformações até formar a estrutura base das cumarinas, certo? Falar um pouco sobre as propriedades farmacológicas das cumarinas. Vasorelaxante. Potencial ação vasodilatadora das cumarinas ocorre pelo relaxamento da musculatura lisa e cardíaca. São também agentes antihipertensivos e podem ser utilizados no tratamento da disfunção erétil masculina. Inibidoras da agregação plaquetária. A propriedade de inibir a agregação com ação vasodilatadora promove o seu uso no tratamento da hipertensão arterial sistêmica, a RAS, e no tratamento de insuficiência cardíaca congestiva, ICC. Antioxidante, propriedade natural das cumarinas, porém a relação estrutura-atividade não está elucidada. As cumarinas fraxetina, exopoletina e cleomiscocina inibem a oxidação da lipoproteína de baixa densidade, LDL, e quelam o ferro. Propriedade anti-inflamatória. Como sabemos, a inflamação é uma resposta do nosso organismo a estímulos de lesão, sendo que em consequência da atividade antioxidante, como a hidroxicumarina, que sequestra radicais superóxidos de neutrófilos fagócitos ativados envolvidos nos processos inflamatórios. Antiparasitária. Atividade antifilarial, capaz de eliminar o parasita na fase adulta, sendo úteis no combate da inflamação e da infecção filarial simultaneamente. Tem também a atividade antimalárica, que in vitro da cumarina, ela é isolada da raiz de uma planta chamada Todalia asiática. Antiviral, em especial sobre o vírus do HIV. Compostos cumarínicos inibem a enzima transcriptase reversa. Antibacteriana,
se deve à atividade das cumarinas interagirem com o DNA. Antifúngica. Vários derivados hidroxilados apresentam atividade antifúngica, como isocumarinas. Citotóxica e antitumoral. É uma ação direta nas células cancerígenas. Atividade cutânea. As furanocumarinas absorvem energia na região ultravioleta, sendo muito reativas sob a luz. É usado principalmente na fotoquimioterapia. Fotoquimioterapia é um tratamento que pode ser usado para as doenças como psoríase, micose, vitiligo. Aqui nós vemos algumas estruturas, né? Alguns anéis aromáticos de cumarinas. O primeiro é a cumarina antifúngica. Segundo, herniarina anticâncer. O logo ao lado, esculetina antioxidante. O quarto, escopoletina antiespasmódico. Aiapina anticoagulante. Pisoraleno anticâncer. Agora falar um pouco em relação às propriedades toxicológicas das cumarinas. Muitas cumarinas simples possuem odor característico, sendo amplamente utilizado como aromatizantes em alimentos industrializados. No entanto, por apresentar toxicidade hepática, deixa de ser aplicado na indústria alimentícia. Porém, pelas vantagens decorrentes do seu odor acentuado, estabilidade e baixo custo, é amplamente utilizado nas indústrias de produtos de limpeza e cosméticos. No entanto, as cumarinas podem apresentar efeitos tóxicos, tais como a absorção de um fóton gera radicais como peróxido e hidróxido, que reagem com DNA, RNA, proteínas e lipídios, ocasionando injúrias nas células. Podem ligar-se às bases nitrogenadas do DNA, causando mutações citoplasmáticas. Outro efeito tóxico é o potencial carcinogênico da radiação ultravioleta, catarata, degeneração actínica da pele, eritema, formação de bolhas, náuseas, pruridos, a cefaleia, que é dor de cabeça, e depressão. Olá, eu sou Miriam e agora eu vou falar sobre as drogas com cumarinas. Existem muitas espécies botânicas que contêm cumarinas. Alguns exemplos são o castanheiro da Índia, arnica, pata de vaca, xambá, alfazema ou lavanda, cordão de frade, camomila, cipó cabeludo, erva doce, enfim. Gente, eu tô falando os nomes populares, mas pra ficar mais fácil de vocês identificarem. Mas quem quiser saber o nome científico é só me perguntar. Bom, continuando, hoje eu vou me aprofundar só sobre as 3 espécies que são mais conhecidas, que são a angélica, o trevo amarelo e o guaco. Vou começar falando sobre a angélica e, de início, vou falar sobre a sua composição química. Os óleos essenciais são constituídos de monoterpenos, lactonas, macrocíclicas, ácidos fenólicos, flavonoides, esteroides, cumarinas simples e furanocumarinas angulares e lineares, entre outros. Os monoterpenos, como estéreis terpenos alifáticos, representam 1,5%, 25% do óleo essencial. As furanocumarinas presentes são a angelicina, a hiperatorina e o bergapteno, como vocês podem ver nas figuras aqui abaixo. A angélica ou arxangélica, que é o seu nome científico, possui propriedade antisséptica, antiácida, anti-inflamatória, aromática, depurativa, digestiva, diurética, expectorante, estimulante, sudorífera e tônica. Então, sendo assim, a angélica ela serve para ajudar no tratamento de problemas digestivos, como desconforto abdominal, excesso de gases, ajuda a diminuir sintomas de nervosismo e ansiedade, ajuda a aumentar o apetite, auxilia no tratamento de problemas circulatórios, no controle da pressão arterial, alivia dor de cabeça e sintomas de enxaqueca, melhora a qualidade do sono, assim ajudando a diminuir episódios de insônia.
Além disso, a angélica pode ser aplicada diretamente na pele para aliviar a dor no nervo e nas articulações, para ajudar no tratamento de doenças de pele. As partes utilizadas da angélica são o caule, as raízes, as sementes e as folhas da angélica. Os efeitos colaterais da angélica normalmente estão associados ao fato de ser utilizada em grandes quantidades, pois além de ser tóxica, pode causar o aumento de níveis de açúcar na urina e irritação gastrointestinal. Então, dessa forma, o uso da angélica não é indicado para diabéticos e para quem possui úlceras gástricas, a não ser que seja indicado pelo médico ou fitoterapeuta. Além disso, o uso da angélica na pele, que é usado em forma de óleo, pode resultar em reações de hipersensibilidade. E caso a pessoa se exponha à luz solar por muito tempo, pode deixar o local manchado. Então, por isso, gente, é indicado que quando você for usar o óleo da angélica, após o uso do óleo, você passe protetor solar por cima para evitar queimaduras, para evitar manchas, né? E outra coisa, esse óleo essencial em altas doses pode exercer efeito paralisante. Uma curiosidade sobre a história da angélica é que na Europa ela foi se expandindo na época da peste, devido a uma lenda na qual o arcanjo Gabriel a teria mostrado a um sábio ermitão para que a angélica pudesse combater a peste. Então, monges e frades começaram a cultivá-la, a fim de elaborar diversos tipos de remédio, todos em forma de licor. Ainda hoje se preparam licores como o Benedict e Chartreuse, tendo essa planta como ingrediente. E agora eu vou falar sobre o Melilotus officinalis, que é o nome científico do trevo amarelo ou trevo. E também vou começar falando sobre os seus constituintes químicos. Os principais componentes químicos do trevo são o melilitosídeo e o ácido ocumárico e flavonoides. O ácido ocumárico é formado pela hidrólise enzimática do melilotosídeo durante o processo de secagem própria do trevo, formando o dicumarol e a glicose. O dicumarol é um potente anticoagulante relacionado ao envenenamento de animais. O trevo amarelo, ou trevo, é eficaz na estimulação e circulação do sangue, auxiliando assim na diminuição do inchaço no corpo. As propriedades dessa erva são anti-inflamatória, antiespasmódica, antisséptica, adstringente, cicatrizante. O trevo é uma excelente opção para problemas respiratórios como tosses, gripes, rouquidão, resfriados, faringites e amidalite. Também é um remédio natural indicado para tratar afecções gástricas, como, por exemplo, a má digestão, hiperacidez estomacal, acidez e digestão pesada, que é proveniente de alimentos que têm difícil metabolização. Além disso, essa planta elimina insônias, câimbras, hemorroidas, traumatismos diversos e inchaços pelo corpo. E também é um ótimo agente contra dores nas pernas, reumatismo, síndrome pós-trombótica, amenorreia e anúria. As propriedades dessa planta estão localizadas em suas folhas e flores. E para conseguir usufruir dos seus benefícios, é necessário preparar-se um chá com um desses dois elementos. E o indicado é tomar 3 xícaras do chá durante o dia. A receita do chá também pode ser usada para tratar problemas externos do corpo. Basta utilizá-la como loção nas regiões afetadas, que precisam de um tratamento, né? Mesmo sendo um medicamento natural, o trevo possui certas restrições, como qualquer outro, né? Que dizem a respeito de sua dosagem e também do seu uso. Por essa razão, é importante que seja respeitada a quantidade diária para o consumo, a fim de evitar problemas como dores de cabeça, distúrbios no fígado e também os sintomas de envenenamento estão relacionados à perda de sangue, edema sobre a pele, hemorragia interna, seguido de choque e óbito. Então, no caso, se você tomar altas doses desse chá, você pode sofrer envenenamento.
E, além dos cuidados na aplicação e ingestão, é preciso atenção para os pacientes que não podem fazer uso desse remédio, mesmo que ele seja proveniente da natureza. E são eles crianças, grávidas, mulheres no período de amamentação e pacientes que tomam medicamentos com princípios coagulantes. Essas pessoas são indicadas a procurar um médico para saber as suas limitações antes de tomar esse chá. E por último, eu vou falar sobre o guaco, que é a Micania glomerata, ou erva de bruxa também, como é conhecido. Na sua composição química, o guaco apresenta os principais metabólitos secundários encontrados em Micania glomerata, que é o seu E agora eu vou falar sobre E por fim, eu vou falar sobre o guaco. Na sua composição, principais metabólitos secundários encontrados no guaco são cumarina, lupeol, ácido alfa, isobutiriloxi, ácidos diterpênicos, caurenoico, grandiflórico, cinamoi grandiflórico, caurenol, beta-cistoterol, friedelina e estigmaterol. Gente, me desculpa, eu já tentei falar esses nomes milhares de vezes, não consigo, então vai aí, me desculpem mesmo. O guaco, ele é um tipo de planta medicinal, como a angélica e o trevo, utilizado contra gripe, rouquidão, infecção na garganta, tosse, bronquite. Eu não sei se vocês repararam, né, que tanto a angélica, o guaco, o trevo, eles têm praticamente as mesmas funções em relação a resfriado, tanto um quanto outro serve para resfriado, para problemas digestivos, enfim. Enfim, continuando, né? O guaco, ele também é conhecido como erva de bruxa e como guaco cheiroso, cipó de amalcega, cipó da caatinga ou erva de cobra. Uma curiosidade também sobre o guaco é que ele sempre foi muito conhecido pelos índios brasileiros, que utilizavam essa planta para combater o veneno das serpentes. Daí já vocês veem de onde saíram alguns dos nomes, né? E ainda hoje, em algumas regiões do Brasil, o macerato das folhas é aplicado em forma de cataplasma sobre a picada de cobra e de outros animais peçonhentos. Existe também a tradição de usar a planta fresca e nova, cujas folhas emanam um aroma intenso e agradável, para manter cobras afastadas. O uso do guaco como planta medicinal é muito antigo. Em 1870, chegou a ser criado um produto preparado com hastes e folhas da planta. Era o opodeudo do guaco, que durante décadas foi considerado um santo remédio contra bronquite, tosse e reumatismo. Cientificamente já é comprovado, né, que o guaco ele apresenta propriedades medicinais, expectorantes e broncodilatadoras. E ele é indicado no combate à tosse, asma, bronquite, rouquidão, como eu já falei antes. Ele é associado a sintomas de gripe e resfriados. Popularmente, o guaco continua sendo usado para tratar o reumatismo, infecções intestinais e cicatrizar ferimentos. A planta não apresenta princípios tóxicos. Entretanto, deve ser usada com cautela. Como eu já falei todas as outras vezes, tudo vai depender da quantidade do uso que você vai usar, né? Então, você tem que seguir isso com cautela. A quantidade, você tem que saber a quantidade correta de ser usado, para evitar o uso em excesso. Para uso em crianças, é recomendável sempre a metade da dose,
que é indicada para os adultos. Essa é uma boa planta para o preparo de xaropes e chás, com a fim de cessar tosses e rouquidão. Muitas receitas caseiras podem ser feitas a partir da folha do guaco. Eles também antagonizam os efeitos da vitamina K, potencializam os efeitos de anticoagulantes orais e é contraindicado na gravidez e na lactação. Além de ser utilizado em benefício do sistema respiratório, o guaco ele também pode ser um grande aliado da saúde e da beleza da pele, tá? E a explicação para isso são por causa... Falar sobre a extração e identificação de cumarinas. As cumarinas elas possuem um anel lactônico, e isso faz com que o processo de extração seja vantajoso, sendo que em meio alcalino ocorre a abertura deste anel, proporcionando a obtenção de substâncias na forma de sais solúveis em água. Os métodos de extração, eles visam tirar compostos dos tecidos vegetais de uma forma seletiva. E um dos fatores muito importantes, né, é a temperatura, que tem que ter muito cuidado na temperatura, o tempo, tem que utilizar um método de extração adequado para aquele tipo de cumarina, né? E podemos dizer que quanto maior for o tempo de extração, maior será a quantidade de compostos secundários extraídos, né? A quantidade de solvente ela também pode afetar o rendimento da extração. É por isso que a escolha do solvente tem que ser muito seletivo. Tem que ter um conhecimento químico, porque o solvente ele tem que ter um pH e uma polaridade específico. Aí embaixo podemos ver um exemplo de uma reação com hidróxido de potássio. As cumarinas elas não são fluorescentes. Entretanto, em meio alcalino, essas cumarinas desenvolvem o ácido cis-O-hidroxicinâmico. Esse ácido cis, quando colocado sob a radiação ultravioleta, ele desenvolve o seu isômero trans, que é o ácido trans-O-hidroxicinâmico. Esse ácido ele é fluorescente e ele desenvolve a coloração azul ou verde. Quando atinge a coloração azul ou verde, é que confirma a presença da cumarina. Podemos ver aí exemplos de extração de cumarinas, né? A cromatografia por camada delgada, coluna de sílica, coluna de Cepadex. Quanto maior fortemente um soluto for absorvido, mais lentamente ele se deslocará através da placa. A cromatografia de camada delgada, ela é o maior exemplo, o método mais utilizado para se realizar a extração dessa cumarina. Aqui podemos ver perfis cromatografias obtidas por cromatografia em camada delgada para a amostra do guaco, que é um exemplo de uma droga cumarina. Aqui podemos ver ainda mais sobre as extrações, né? Que as cumarinas elas podem ser separadas pela aplicação das técnicas cromatográficas rápidas, como a cromatografia líquida de alta eficiência, a CLAE, cromatografia média e baixa pressão. Também tem a cromatografia a vácuo, sendo elas sensíveis a adsorventes como gel de sílica de fase normal. E, como falamos anteriormente, ela é mais visualizada em cromatografia de camada delgada, onde se vê melhor ela. O isolamento por cromatografia líquida de alta eficiência é o método mais utilizado para análise e os ensaios de quantificação, e na maioria utilizados para a técnica. Tem também a espectrografia de massas, que ela gera informações estruturais muito importantes a respeito dos compostos, que também pode ser feito por ressonância magnética nuclear ou infravermelho.